Olá, hoje nós estamos aqui mais uma vez no podcast para trazer muitas novidades para vocês, porque hoje nós temos sócios de sucesso. Isso mesmo, um casal também, assim como nós, né, amor? É verdade. A gente não é sócio de sucesso do Casar Fariz? Só sucesso, tá ligado? Aqui ele foi obrigado mesmo, tá? Mas não tem problema, porque a gente vai dar um exemplo para vocês de como é ter uma sociedade de sucesso, um casal que trabalha juntos. Porque a gente está falando deles, que são professores de francês, já moraram aqui na França e tem centenas de alunos espalhados por todo o mundo. Atualmente tem uma empresa de turismo especializada em viagens para cá, para Paris. Nós estamos falando deles, Raíssa Carvalho e Leandro Araújo. Sejam muito bem. Ah, merci. Agora, se eu não destravar esse francês, né, Raíssa? Agora vai, não tem desculpa. Muito obrigada por estarem aqui e estarem numa situação que é no meio dessa experiência que vocês estão. Bom, falar em inglês, né? Bom, vou pular, falar em francês. Como é experiência? Ó, tá vendo? Essa experiência que é essa nova empresa de vocês. Contem um pouco pra gente como é que tá acontecendo esse movimento que é trazer brasileiros que moram no Brasil para conhecer a França. Então, no caso, nós criamos, né? Nós somos professores de francês há vários anos, então muitas vezes os alunos perguntavam: precisam ter uma viagem, uma imersão, porque o objetivo também é fazer com que os alunos possam praticar o francês que eles aprendem conosco. E aí, quando nós nos conhecemos, né, primeira coisa foi aquela coincidência, né, vamos dizer assim, né, Sermos professores, né? do destino, e eram professores quando se fosse certo, mas éramos. Eu até brinco, eu tava dormindo com meu concorrente. Isso deu certo no final, virou um negócio, né? E a gente pensava inicialmente, né, talvez unir o meu curso, o curso dela e tal, mas aí no caso eu tenho minha empresa, os meus cursos, né, e ela tem a empresa dela com os cursos dela. Mas a gente sempre pensou, poxa, por que a gente não cria, que tem essa demanda, os próprios alunos sempre questionando, uma empresa que a gente possa fazer isso, né, levar os alunos para praticar em Paris. E a gente começou a sentar, planejar, então houve mais ou menos um ano, né, A gente com um ano e meio, programando. e aí a gente começou, colocamos a cara, né, será para ação, né? E aí as coisas começaram a fluir. Então, falando com os alunos e tudo mais, e o pessoal foi aderindo muito bem, né? A gente E me uma pergunta. Como vocês se conheceram? Foi através da internet? Foi. Porque assim, pra quem, né, conhece, depois vai estar o arroba deles aqui, eles são super famosos na internet. Então eu imagino que um foi ver o outro. Foi mais ou menos assim? O que aconteceu? Apareceu, a gente já estava na internet, já tínhamos os nossos cursos. E eu estava lá passando, né, rolando o feed, e apareceu um patrocinado dele. Aprenda francês em 6 meses, é até uma coisa que eu embate entre os dois aqui. Eu olhei assim, 6 meses, não vai falar fluente em 6 meses. Aí eu fui fuçar o Instagram dele, enfim, comecei a seguir, ele começou a me seguir, e aí foi assim que começou. Exatamente. E aí, quem mandou a primeira mensagem? Fui eu. Foi ela. Ele foi duro, ele ficou uns meses sem me dar muita corda. Ela só quer aprender comigo e pensou assim. E que é um pouco assim, né? Componente. Tá querendo saber o que eu tô fazendo. Que ela tá derramando meu medo, né? Ela perguntou o negócio de você dá aula, como é que você faz? Aí eu já fiquei, tipo assim, que às vezes aparece. Só queria puxar assunto, né? E aí eu fiquei meio assim e tal. Eu lembro na época que eu mostrei pro meu ex-sócio, né? Olha só, essa professora assim. Aí ele, bonita, né? Eu falei, é. Aí beleza, a gente começou, né? Ela me seguiu, eu segui de volta e tal, e Depois de alguns meses a gente se encontrou. Eu fui pra Brasília, porque ele mora em Brasília. Vocês são de cidades diferentes. Na época eu morava em São Paulo, né? Eu sou mineira, mas morava em São Paulo. E aí coincidiu de eu ir a Brasília um final de semana e a gente se encontrou. Aí que ele falou, não te dei bola porque... então, ela tinha um vídeo lá, tipo, ela pintando o apartamento dela de São Paulo, de cara, né? Tipo, e eu estava recém-divorciado nessa época, né? Já tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? E aí quando eu vi, aí eu falei, eu não vou ser Sem namorado. sem namorado. Aí eu já fiquei meio assim, eu falei, pô, coitado do cara. Mal sabe quem tá do lado dele, tá? Que ela tava falando comigo. Tá do teto, o cara fazendo altos planos dos seus filhos. Olha a Raíssa, tá Pra mim vendo? tá lá, furando o olho dele. E aí, só assim, aí eu, putz,
Não, era meu melhor amigo, que é gay, inclusive, de São Paulo. Até saber. já descobri. Então isso já me deixou, tipo assim, totalmente espelhado. Então ela curtia, pá, e eu não dava muita bola. Zero bola. Pá, era bem cedo. Eu até falei, não, é gay. Eu... Brincadeira. Né? Porque, tipo, Chega numa bolinha. boa. E aí eu topei naquela, comidinha ali, pá, beleza. Aí foi quando ela chegou, tipo assim, do nada, tô indo pra Brasília, como é que você falou? Tô indo na casa de um amigo, Eu tinha um amigo lá. tô indo na casa de um amigo, vamos nos encontrar pra falar do francês, de marketing, ela estava iniciando, né, na época, no marketing. Eu falei que meio assim, conversei com meu sócio, falei, ó, tá falando aqui negócio, eu acho que ela tá querendo outra coisa, não faça. E aquele embate ainda, né, tipo, interno, pô, tem namorado, velho, você é burro, cara. E dando mole, aí eu falei, não, vou ficar na minha, não vou até encontrar com ela lá e, tipo assim, vamos ver o que que dá, né? Dar essa distância, né, realmente, profissionalmente, né? Aí, tanto que eu quase cancelei no dia. Sério? Nesse dia eu terminei tarde, era uma sexta-feira, eu havia combinado com ela às 19 horas. E, tipo assim, fui terminar essa reunião, muita coisa lá pra gerir ainda, umas 21. E ela me mandando mensagem: "Ei, vai vir, não sei o que, eu calma, eu tô na reunião". E ela, tipo, ela é bem ansiosa, né? Então ela aquela agonia e eu calma, e eu, tipo assim, fazendo a reunião, mas pensando ao mesmo tempo: "Pô, será que eu não vou?". Aí você achou que tá me na bolo. Possível. Pra cancelar meio que esse negócio do, pô, a menina tem namorado, né? Então vou fugir da tentação, entendeu? Aí fui, cheguei lá, nos conhecemos, conversando, conversado, não sei o que, foi, né? Mas Bem legal. Bem legal. Aí eu cantei que eu não tinha namorado. No, digamos, ali da conversa, aí eu acho, daí foi quando a gente chegou, né? Eu falei, não, mas você não tem namorada? Ela falou, não, eu sou solteira. Aí eu, né, que ela tem, mas como assim? É de da pintura lá. Lá do você. Melhor amiga, né? Gay, não sei o que. Aí eu vou te falar que você estava aqui, ó. E Agora eu posso relaxar. agora eu posso relaxar, porque, tipo assim, eu fiquei naquela, não vou, né? E aí soltou aquele peso, aí então a coisa foi indo, entendeu? E trabalhar no mesmo métier, no mesmo negócio, é bom? Vocês trocam figurinhas, vocês se ajudam, é muito legal? Super. Porque eu sempre falo que os opostos não se atraem. As semelhanças se complementam. Como a gente dá aula online, eu desde sempre ele veio do presencial, né? Depois passou para o online. Eu comecei na pandemia, então todo o meu formato é voltado e pensado hoje para o online. Então a gente tem a mesma rotina. Eu tenho meu escritório em casa, ele tem o dele, a gente mora junto, né? Somos juntados até agora. Esse é o momento, hein? Essa cerimônia em Paris com casar, tá? Da próxima vez vocês já pensam com a gente. Eu ia lá, que é minha sócia. Tudo pensado, entendeu? Tudo pensado. Um pedido de casamento, algo assim. Né? Então, eu tenho o escritório, ele tem o dele, mas a gente super se ajuda, assim, se eu preciso de alguma coisa, se ele, qualquer coisa que, enfim, a gente super troca, ele me ajuda, eu ajudo, então é bem legal. Por um outro lado, a gente acaba falando de trabalho demais, né? Porque a gente mora em casa, a gente trabalha em casa, a gente tem o mesmo trabalho. Exato, não. E se há algum conflito, uma rusga, no caso é por conta disso. Aquela coisa de muito trabalho, muito trabalho. Então a gente tem que saber bem gerir a questão do tempo para que possamos, né, tipo, Talvez um paíszinho. E esse de 8 da noite ninguém fala esse trabalho. Às vezes a gente faz isso, é legal. Aí passa meia hora, um fala, não, mas não pode, mas é o tempo de esperar. Ela faz sim, nossa, a gente tem que fazer, porque a gente não tem horário, né? entendeu? Trabalhar de casa, nós somos autônomos, então, tipo, o olho do, como é que fala? O olho do, Dono, né? Que manda o oi, entendeu? É. É isso. nós não fizermos, Quem vai fazer? E eu acho que hoje esse trabalho que é online, que a gente depende de vendas da internet, a cabeça não para. Não para. Porque você tá o tempo todo criando estratégias. você tá, tipo, é um bom diamante, você tá lapidando o tempo inteiro, ele tem que estar, assim, perfeito. E são várias coisas, né? A gente não só dá aula, a gente cria conteúdo, a gente tem um pós-venda, a gente tem, enfim, são várias coisas que, primeiro, por mais que a gente tenha pessoas que nos auxiliem, colaboradores, mas é tudo muito dependente da gente, né? Para sair bem feito, para sair como a A gente. gente te dá vários braços. Você tem que fazer, tem que dar aula, tem que gravar o curso, tem que criar o material,
tem que dar lá o Pensar no Instagram, na divulgação, sabe? Então aí chega uma hora que é o que você falou, de segunda a segunda. Da hora que acorda, da hora que dorme. Não tem assim. Sábado e domingo. Não, aí, por exemplo, aí a gente fala assim, nós vamos pra cachoeira, vamos. Aí chega lá e vai fazer o quê? Vamos gravar conteúdo. Não tem como, né? Não, tem que gravar, vamos postar. É bom porque os dois dependem da mesma situação. Por exemplo, eu não trabalho diretamente com a internet, mas eu tenho uma sócia que é chata pra cacete, que ela fica, vamos fazer comercial, vamos gravar, vamos fazer uma chamada lá na Torre Eiffel, vamos gravar hoje conteúdo. E eu não suporto. É tipo isso. E Só que é dos dois lados, às vezes você tá morto e o outro tá. Aí tu já. Não. E por outro lado, eu sei que é importante pra gente que tem um negócio na internet, que a gente quer que cresça. Então, aí com raiva mesmo, mas aí a gente faz. O meu marido não suporta essas coisas, por exemplo. Ele tá aqui e já chega assim até um milagre. Isso. E às vezes eu fico vendo casais, eu acho muito legal o casal se ajudar, principalmente nesse tipo de trabalho que depende dos dois. E às vezes eu fico vendo na internet, amor, olha só, eles estão enriquecendo juntos. Os dois estão na internet, estão trabalhando juntos. Amor, tu podia fazer comigo. E ele é muito engraçado, assim, porque ele fala muito mineirês, sabe? Mas é o mineiro do roceiro. Porque ele é da roça, a cidade dele é bem pertinho já da Bahia. E eu falo, meu Deus, eu ia ganhar tanto dinheiro contigo, tá engraçado demais, sabe? Então, falar da mesma coisa, trabalhar juntos, por um lado também é bom. Você, né, nesse sentido, porque um entende o outro. Por exemplo, tá na cachoeira, mas tira disso um conteúdo, no final das contas o outro aprova também. Temos que fazer um conteúdo disso. O outro sabe a importância Né, a questão, né? Isso é bem legal. Assim, como ele disse, eu tenho o meu curso, ele tem o dele. Então, nesse ponto, cada um tem o seu negócio. Mas quando a gente começa um negócio da viagem, a gente vê assim, a gente bota a nossa energia, a gente cria, a gente sabe que é algo nosso. Tipo, os dois vão crescer juntos. É um retorno para os dois. Então, é bem legal. Bem legal. O outro, né? Quanto tempo vocês estão juntos? Vai fazer 3 anos, ano que vem, em maio. 2 anos e meio. E vocês são formados em letras em francês ou vocês fizeram um curso? Como é que surgiu o francês na vida de vocês? Bom, no meu caso foi o meu pai, né? Meu pai é militar, então desde que eu, vamos dizer, sei lá, 4, 5 anos de idade, meu pai já estudava francês, né? E eu ter nessa idade, né? E aí, e por conta do trabalho dele. E aí eu sempre o via e tudo mais, estudando, só que eu nunca tinha pensado, vou fazer francês, vou estudar francês, né? E aí eu lembro que ele viajava muito pra França, na época, trazia aqueles brinquedos, Game Boy, tudo que tinha, né, tipo, legal, de novidade, ele trazia, né? E aí quando foi em 2008, 2007, né, ele foi transferido e foi pra França, no caso, né? E aí, o que que acontece? Ele falou, ó, aí tudo mais, você vai ter que aprender a estudar francês. Eu sei que naquele dia foi tipo um boom. Eu sabia quão difícil era o francês, eu via lá e tudo mais, né? E comecei então curso, né? Tradicional. Você é adolescente? Eu era mais novo, eu tinha ali uns 19, eu acho 19, 20 anos ali, entendeu? E aí comecei a estudar. E aí quando foi, passei esse 1 ano estudando, cheguei lá na França, né? Mesmo que eu tivesse estudado isso aqui dentro, assim, como se fosse. Hoje eu penso, aconteceu isso do Brasil e aqui Esse que vai ser internacional. da questão do fuso também, você acaba sem dormir, essa noite foram 3 horas de sono, então, bom, né? Isso é tranquilo. E aí foi isso, então eu tive que estudar, né, e porque eu fui para fazer faculdade. E aí, inicialmente, eu fiz um curso que era, no caso, eu morei em Aix-en-Provence. Então lá, você tinha inicialmente um curso da própria faculdade, como só para estrangeiro, então eu era o único brasileiro. Então tinha gente da Rússia, Polônia, da China, todos os estrangeiros que iriam, vamos dizer, a um determinado momento, cursar a faculdade. Isso. E aí eu comecei dessa forma, e eu vi que eu não sabia nada. Eu tenho estudado mais de 1 ano, entendeu? De aulas particulares. Aqui a realidade é outra quando a gente chega. Tipo assim, e aquela coisa da metodologia tradicional, né? Muito foco em gramática, decorar verbos, essas coisas, e que você vai fazendo e você acha que vai dar certo. Só que, na verdade, no fim, você trava, você gagueja, você se sente inseguro, né? Tinha muita vergonha, porque os franceses tinham, às vezes. E a bela coisa é você não dizer, a forma todo mundo, quando você estuda o francês desse meu mundo básico, aqui a gente fala muita gíria. Então a pessoa chega falando certinho, aí eu, o que ele tá falando? Caminho de muda, é muita coisa que
E aí, de fato, o que aconteceu foi o seguinte, eu vi que eu só falava bonjour, bonsoir, contava até 10, sabia as cores, sabia falar, eu sou solteiro, né, que eu era solteiro. Isso, aprendeu tal. Esse seria até meu nome e era isso, entendeu? Aí foi quando, de fato, eu sentei e falei, cara, eu comecei a estudar esse curso, só que eram os mesmos livros. O Alter Ego, né, o Récit de Français, aquele livrinho azul. E aí eu falei, putz, se eu continuar dessa forma, já tinha passado mais ou menos uns 2 meses. Falei, cara, se eu continuar assim, eu não vou conseguir. Aí foi quando eu sentei e comecei, tipo assim, me colocar na minha mente, como que eu crio contextos, frases? Eu quero comer, eu preciso ir ao banheiro. Então, eu meio que inconscientemente, vamos dizer, de modo implícito ali, fui criando uma metodologia que é isso, que me fez, tipo assim, depois disso, desses 3 meses, consegui ter conversas, já direto, com muito mais facilidade. E aí, com 6 meses fazendo isso, eu atingi a fluência. Então, logo depois eu fui para a faculdade, que é a GEA, Gestão d'Entreprise, e é em Aix-en-Provence. E aí, estudei, fiz essa administração de empresas e tudo mais, aí chegou um momento que me cansou. Depois eu fui para Marselha. Era isso que eu fiz educação física em Marselha também. Então, eu não cheguei a fazer letras, mas, tipo assim, eu tive dificuldade, eu fiz faculdade. Ter a experiência que morou. Só da proficiência eu consegui ter, digamos, de forma prática, né? Tinha que fazer, assim, sínteses, tinha que apresentar ali diante de 30 pessoas. Então, era aquela coisa bem, tipo assim, na prática, né? E aí foi assim com a questão dos francês. Não foi algo que eu escolhi. Sabe? Quando Encheu da sua vida. sim, seria desafio, vai. E aí havia vários momentos que eu pensava em voltar, antes, né, de conseguir. Só que eu, internamente, aquela coisa, se eu voltar, eu vou fracassado. As pessoas vão rir, minha família vai falar, olha, não aguentou o tranco, mas só quem tá aqui, que isso, sabe onde... Principalmente quando vem sem falar. Olha, eu vou te falar. Com certeza. Eu vou te falar, assim, uma coisa que acontece muito comigo. Eu sofro muito bullying, tá? Sofro muito bullying, tá? Então, porque eu cheguei sem saber falar. E com pouco inglês, assim, eu sempre me virei no inglês. Já morei na Austrália há 3 anos. Legal. E a gente se trava justamente porque, vou me virar tudo no inglês. Como eu falei pra vocês, eu tava na gastronomia, não precisava falar muito. E aí eu comecei a falar e, obviamente, o sotaque, né? E aí ele começou a fazer bullying comigo. Eu falei que ele me travou de primeiro instante. Não é bullying, eu costumo dizer com ela, porque é engraçado. É a mesma coisa que chegar por exemplo, estrangeiro no Brasil e começar a falar, eu não falo muito bem português. É engraçado. Exato, é engraçado. Então esse negócio meu com ela foi mais isso. Às vezes a gente tava estudando em casa e eu falava assim, amor, fala assim, j'ai peur. E ela, j'ai peur, não, amor? Porque uma coisa mesmo. Eu ficava brincando com ela. Você vai me travar, não é isso. Eu falei assim, agora eu não quero mais aprender nada. Mas é isso, então eu acho que o francês, eu acho que também tem muita palavra que é difícil, né? Sim, a pronúncia. A pronúncia. Você tem que ficar igual um doido em casa, falando. Eu fui assim. Mas você é fica esse o falando. segredo, a prática. A prática, né? Repetição. E assim, eu tento fazer com que isso não seja um peso pra mim. Porque, apesar dos bullies todos que a gente sofre aqui, nesse sentido, se eu ficar presa nisso, mais ainda eu fico travada. Entendeu? Então, tanto é que eu tô aqui há 2 anos e meio, eu em 3 meses estava trabalhando na cozinha, falando outras línguas, o inglês que seja, o meu chefe na época era um marroquino, falava inglês e francês, e a gente ia se virando. E comecei a trabalhar com eventos, os fornecedores que trabalham para mim, maiores, que são locais, são franceses, que é difícil trabalhar com o público francês, que eles são muito mais retos, né? Eu até falo pra ela assim, brincando, os franceses são quadrados. São. Exatamente, não é nada maleável. Forma, né? Foi. Todo Exatamente. mundo... Reto. Exato. Então, tem nada maleável, então eu tenho, às vezes, né, tenho que ter, mas eu tento fazer isso não ser um peso pra mim. Porque se eu pegar isso como um peso, aí que eu não aguento. Eu sempre falo, você precisa gostar. Se é chato, se é penoso, a chance de você, inclusive, criar um ranço é grande demais, né? Mas aí se eu Criava um ranço. Aí o que acontece? Atualmente, pelo fato de meu trabalho tá crescendo. Então, tem coisas, eventos que eu vou fazer que fornecedores brasileiros já não suprem mais. Eu preciso de empresas grandes eu vou fazer um concerto musical ano que vem. Vou fazer uma feira, eu preciso de que empresas grandes francesas entrem no meio. E eu preciso trabalhar. Exato. Então eu preciso. E o inglês aqui não é bem aceito. Não.
Não é nada bem quando aceito. se trata de trabalho, Exatamente. Então eu preciso. E é por isso que esse ano de 2025... Você não gostava, agora você vai gostar. Ela já começou no curso, né? Vocês vão ver, eu faço a primeira, eu faço piadinha o tempo todo, mas é estratégico, o aluno fica preso, o aluno quer mais, o aluno gosta. E eu vou aos poucos, é conta-data. Então, são aulas de 20 minutos, curtinha, exatamente para você não sentir, nossa, que chatice, eu tô gastando um tempão, eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho muito um público que trabalha, principalmente os que moram na França. Então, não tem tempo, não adianta eu colocar lá 300 aulas de 1 hora. O cara não vai fazer. Então, assim, ele foi pensado exatamente para o seu perfil de pessoas que quer, né, evoluir ali um pouquinho todo dia, com um negócio prazeroso. Então agora você vai ver que vai funcionar. E na sua vida, Raíssa, o francês comentou? Então, assim como ele, eu também não programei, não foi algo que eu escolhi. Inclusive, hoje a gente estava falando disso, eu falei, cara, eu nunca imaginei na minha vida que, nossa, eu teria uma relação com o francês, com a França, e hoje o nosso negócio é isso aqui. Eu, na verdade... Eu, na verdade, assim, eu sempre tive muita dificuldade com idiomas até os meus 20 anos. Na escola lá, em Belo Horizonte, tinha inglês. Não falava nada. Eu sei que fui uma ótima aluna, gostava de estudar, mas era assim, era todas as notas boas. O inglês, eu sempre quase era reprovada. Então, assim, as pessoas que conversavam inglês, eu saía de perto, eu morria de vergonha. Eu falava, gente, eu não sei nada. Eu suava de nervoso, era um trauma, assim, até os meus 20 e poucos anos. Eu falei, cara, se todo mundo, né, vários amigos falam, não tem nada de errado comigo, eu tenho que conseguir aprender essa língua. Foi quando eu realmente sentei, comecei do zero, me dedicava todos os dias, enfim. Aprendi o inglês e falei, não, agora eu quero botar isso em prática. Aí eu fui para Los Angeles estudar inglês, e lá tinham muitos franceses na minha escola, na época. E aí eu conheci um francês, e por ele a gente começou a namorar. A gente começava inicialmente em inglês, namoramos à distância por 2 anos, depois eu vim para Paris. Então eu morei em Paris. Só que quando eu vim, eu não falava nada. E eu nem queria vir. Eu queria que ele fosse para o Brasil na época. Mas ele tinha um trabalho fixo aqui. Na época eu era atriz, ainda sou, né? Mas fazia novela. Sou atriz, na verdade eu sou engenheira civil. Sou formada em engenharia. Ela é múltipla. Exato. Nós, mulheres, a gente faz. Mas a engenharia civil, o diploma ficou na parede. Eu não cheguei a exercer. Formei também em artes cênicas, que sempre foi meu grande sonho. Então eu morei em São Paulo, morei no Rio, fiz novela, fiz teatro, fiz filme. Nada muito grande, mas fiz na Globo, fiz na Record, pequenos papéis, que era o meu sonho. Então, assim, eu não tinha um trabalho fixo. Então, na época, quando eu namorei, chegou uma hora que ou eu vinha ou ele ia. E aí fui eu que vinha, eu não falava nem bonjour quando eu cheguei aqui. Então, é aquela história, aquele sofrimento nos primeiros meses de quem se aventura a vir sem falar. Então, primeiramente, eu trabalhei num restaurante, o que foi ótimo pra mim, porque eu comecei a pegar ali. Fui para uma grande escola, renomada, cara pra caramba, paga mensalidade cara. Já sei. Material caro, e você vai todo cheio de expectativa, né? E você chega lá, pelo menos no meu caso aqui em Paris, uma sala com 10 pessoas, cada uma de uma nacionalidade, cada um num nível, você mal abre a boca na sala. 30 pessoas. Ainda bem, então, que eu não gastei meu dinheiro esse ano, porque eu ia entrar nessa escola, certeza que é a mesma escola. Eu ia entrar nessa escola e é um investimento muito grande, é a escola mais cara daqui. E hoje eu tava falando com a minha tia, ela tá falando porque ela fez. Só que ela já tinha uma base no Brasil, entendeu? Aí, e ela era casada com um francês, então pra ela tudo foi mais fácil. Ela falou assim, tu não queres fazer essa escola? Eu falei, nossa, mas é muito caro esse investimento e é só 2 vezes na semana. Que eu vou ficar 2 vezes na semana, como é que eu vou aprender? Tem que ser uma coisa intensiva. Ou mais frequente, né? Então, cheguei a fazer essa escola e a evolução foi bem pouca. E aí, mas eu já sabia o que eu tinha que fazer, porque eu já tinha falado inglês e o processo é o mesmo. Eu sempre falo com o meu aluno, se você já fala um segundo idioma, ou terceiro, quarto, quinto, vai falar. Mas agora minha cabeça tá dando um nó. Mas é normal no início. No início é normal. Você vai ficar buscando o inglês de vez em quando, mas quando você chegar no intermediário, isso já passa. E engraçado, porque a gente viaja muito. E aí o Felipe fala só francês, né? Então a gente foi pra Espanha a primeira vez, por exemplo, um dos lugares que a gente viajou, e chegou lá, espanhol é muito perto do português, vamos entender tudo, que nada, não entendemos nada, nada. No aeroporto, quando a gente já chegou pra comprar um ticket de trem, a gente falou com um rapaz espanhol, ele falou blá, 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 blá. A gente olhou um pra cara do outro, não entendemos nada.
Aí ele, Pan, ia falar francês, né? Aí o rapaz aí que não ia falar mesmo. Aí eu falei inglês e Pan, conseguimos. Aí ele olhou pra mim, realmente, né? O francês eu só vou falar na França. Também não é assim. Também não é assim, né? Nessa viagem na Espanha, eu falava muito bem inglês. Então eu consegui, ok, porque era o começo do nosso relacionamento, eu tava no começo aqui e o francês não entrava muito na minha cabeça. Um dia desse, mês passado, a gente foi pra Suíça. E eu não conseguia falar mais inglês. Por sinal, só vinha o francês na minha boca, não era, amor? E eu falava, e eu queria... E a pessoa tava falando inglês porque ela via que a gente era estrangeiro. E eu falava francês. E aí eu falava, mas eu não consigo mais pensar em inglês. Então, assim, atualmente tá uma bagunça. É normal. Eu faço na mesma frase português, francês e inglês. Eu fazia É normal. É normal, fazia inglês, espanhol e jogar um pouco de francês. Uau. Inicialmente, porque você sabe o que ele está tentando fazer? Ele quer conectar as informações. Então, nosso processo de aprendizagem, ele funciona assim, da associação. No caso, ele vai, tentar associar o que ele puder para tentar aquele informação. Ele quer que você, né, se vire, ele tenta buscar onde ele tem. Eu costumo dizer que eu acho, minha experiência própria, pra mim, as coisas quando você aprende a falar outra língua, é como se as coisas passam a ter dois nomes. Isso é um corpo, isso é um verbo. Nisso você fala, traz um verbo pra mim, eu vou trazer, eu não preciso. Por quê? Porque você associou a isso aqui, não uma palavra a outra. Isso aqui é o quê? Ele pode ser duas coisas, o verbo, copo, ponto. É isso, aí você não esquece mais. Diz que é assim que funciona em qualquer pessoa. Só que caso Se você aprender da forma zero, é assim. é uma folha, é um papier, ou enfim, então falou, não importa de um administrador, fala de um ou de outro, você já consegue tarefa total. Associou, Já consegue se transformar ao mesmo tempo, como se estivesse ligando a tomada. automático. Se fosse um padrão cognitivo, por exemplo, português, a sua base. A partir dele, por exemplo, você vai criando um da outra. O problema, muitas vezes, é como desenvolver essa estrutura. E aí é uma boa metodologia. Mas uma curiosidade, já que a gente entrou nesse assunto, eu também, primeiramente, falo inglês, fluente. E o meu terceiro idioma que eu aprendi foi o francês. Claro que hoje eu falo francês todos os dias, então eu falo melhor hoje do que o francês, e o inglês eu praticamente não uso. Então, quando eu preciso do inglês, o que eu faço agora? Eu como todos os S's, eu não ponho mais plural no inglês. Porque no francês a gente não fala. Então, quando eu tô assim, Deus, eu não fosse, as pessoas acham que eu sou capial, né? Como diz ele, que eu não falo plural, mas não é isso, porque eu tô tão acostumada. O S não falo, né? Não esquece do H. Não, o H eu não esqueço, mas o S, só pra concluir como que eu... Enfim, aí então foi isso. Eu tive hoje, meu ex-namorado era francês, então isso facilitou muito o fato de ter uma pessoa, né, francesa ali, e eu não tinha contato com brasileiros, assim como ele, então isso também eu não tinha opção, ou eu aprendi. E aí trabalhei no Banco Crédit Agricole, vocês devem conhecer aqui, primeiro no restaurante, quando eu ainda não falava, quando eu dominei o idioma, fui pro banco, trabalhava com atendimento ao cliente, olha que maravilha. Pelo telefone, né, é o último grau ali quando você fala o idioma, então, e na época eu sofria, porque realmente eu falava fluente, mas aí era mais um degrau, ainda mais quando você conversa com um homem mais velho no telefone, a pessoa lá dentro assim, ele fala francês, gente, todo dia chegando em casa e falava, meu Deus, eu não vou aguentar. Mas hoje, assim, eu vejo como foi bom, porque ali foi que eu saí dali fera, e é muito o que você falou. Vocês vão ver nas minhas primeiras aulas do curso, eu falo, gente, existem dois franceses, o francês que vocês vão começar aqui comigo, que é o do livro, e o da vida real, são coisas diferentes. Sim. Na vida real, emenda tudo uma coisa na outra, diria, então assim, e não tem como, eu tenho que primeiro te ensinar o je suis, para depois eu te ensinar o suis, né, eu te ensino uma coisa para te falar que depois não é bem assim, mas é a vida, né? O Felipe fala isso, quando eu tava logo estudando, ele formava uma frase e falava assim, mas não é assim que se fala. Aí ele falou, é sim. Eu falava, não, mas eu aprendi de outra maneira. Ele, mas tu aprendeste o livro. Aqui tu vais ver que na prática é assim que se fala. Então, várias coisas. Às vezes, e, por exemplo, também tem uma questão, acho que muito de cada um como consegue memorizar, vamos dizer assim. Eu até tava falando com uma professora, por exemplo, eu falei que o Felipe, ele gosta muito de música, ele gosta muito de Netflix, de filme, e então ele aprendeu, nunca fez escola nenhuma, só que hoje ele lida com clientes que falam francês, então ele tá falando geralmente, a maioria das vezes. E ele aprendeu vendo muito Netflix só em francês, e ele sabe um monte de música francesa, ele adora. Então ele tem a memorização muito boa. Eu, por exemplo, vivo de papel e caneta. Eu preciso escrever para visualizar. Sim. Então, por exemplo, eu escrevo muito melhor do que falo. Ele fala muito melhor do que escreve. Tanto é que quando a gente vai fazer algum documento, alguma coisa em francês, ele fala para eu corrigir. Porque na escrita, a minha visualização é essa. E como eu sou mais tímida realmente para falar,
outro idioma, até o inglês, às vezes eu sou tímida, então eu não consigo me soltar tanto. E ele é mais cara de pau nesse sentido. Ele fala errado mesmo, mas vai falando e vai entrando. Estava em um novo país, conhecendo uma nova cultura, um novo idioma. Ou seja, quem estava sendo cultivado, né? A gente até fala em francês, né? Cultiver, era eu, não eles. Então, por mais que eles rissem, me zombassem, eu estava crescendo. E aí foi quando eu falei, cara, eu sabia, tinha o pé na porta, falei, bora. E eu não sei o que, eu sei que eu tô crescendo, eu sei que eu tô aprendendo. E aí foi que realmente, até virar essa chave, era que não vou falar, eu não sei, vão rir, vão falar inglês, não. A minha tia disse que sofreu muito quando ela chegou aqui, ela também era muito zombada. E meu filho, eu tenho um filho mais velho, de 16 anos, mora na Austrália. E ele, quando chegou lá e começou a falar inglês, ele também zombava muito na escola. E aí ele começou a responder, e até uma... que ele falou assim mesmo, mas eu tô falando o meu segundo idioma, e tu só fala isso. Entendeu? Então achei legal, porque ele tem uma coragem, por exemplo, adolescente, que eu não tenho. Mas enfim, a gente vai dar uma pausinha rapidinho. A gente vai falar dos patrocinadores aqui, porque aqui no Pariscast a gente tem muitos patrocinadores. Por exemplo, essa caneca da Le Marie Creative inclusive... são de vocês. Podem levar pro Brasil. E a Le Marie Creative, que patrocina as nossas canecas do Pariscast. Muito obrigada. Assim como a gente tem o Casar Paris, que é a minha empresa, esperando por vocês. Amém. Minha empresa de casamento, renovação de votos pedidos, onde a gente trabalha também com a Laque Linhares, que é minha sócia, que ela faz foto, filmagem, então trabalha comigo no Casar Paris. E agora vocês vão ficar com os comerciais, porque essa temporada, vocês sabem, tá recheada de patrocinadores. Depois de vocês estarem na França, voltarem pro Brasil, se conheceram, 2 professores juntaram e montaram L'Expérience, não, como é? L'Expérience. L'Expérience Paris. Esse é o novo bebê de vocês. Sim. É um projeto que vocês iniciaram aí em 2024, entramos agora em 2025 e estão super felizes. Estão aqui, inclusive, para quem não sabe, é gravado, estão aqui fazendo essa experiência, trouxeram pessoas do Brasil para fazer a experiência. Como surgiu essa ideia? Eu vi que vocês falaram que em um ano vocês já estavam construindo. É legal isso falar que foi bem planejado para ser bem executado. Com certeza. Né? E contem pra gente. Aos meus 20 e poucos anos, eu tentei trabalhar no turismo. Eu cheguei a procurar agências, mas me desencorajaram. Raíssa, ganha muito mal. Você é engenheira, você é atriz, melhor você ficar nisso aí. E eu falava, mas eu adoro programar. A parte de falar assim, esse é isso, aqui nós vamos fazer, pensar nos detalhes. É realmente uma das minhas grandes qualidades. Eu sou um robozinho, né? Eu sou bem metódica. Então, eu sou mais do fazer. Tipo assim, acho que a mulher é um pouco mais assim. Lá em casa eu sou mais planejada. O Felipe vai. Exato. E às vezes, não tem essa paciência de ficar ali, os detalhes. Mulher, vocês são detalhistas. Vocês entendem perfeitamente. Eu vou dar o copo, você vai botar uma florzinha, não sei o que, vai ter, entendeu? O cliente vai querer. É isso, a experiência. Coisa, né? Você quer água? Tá aqui. Pá, um copo. Mas ela quer se matar sede, ele quer matar a sede de uma forma. Lá em casa. Então fala assim, eu quero um vinho. Ele me dá num copo. Eu falei, não tomo vinho no copo. Eu só tomo vinho na taça. É experiência.
negócio do homem, mas tem nada a ver. Não, faz toda a diferença. Vai ficar bêbado da Isso, forma, né? não, mas faz toda a diferença. O gosto faz diferença. Mas é a experiência, realmente. E aí vocês planejaram isso, trouxeram, e dentro desse, vamos dizer que desse pacote, vocês fazem isso, um pacote, tá incluso vocês tudo, a passagem, hotel, tudo. Não, é só a passagem, não é vamos dizer assim. Às vezes as pessoas ficam meio em dúvida, vocês têm um roteiro, vocês vão fazer alguns passeios com a gente? Não, a gente faz a viagem toda. O Leandro até brinca muito, né? A única preocupação é Cabeça, fazer a mala. O resto você vai usar. É isso que você vai pensar. O resto é com a gente. Hoje em dia o cliente quer que você faça tudo por ele. Quem tá pagando quer que você faça tudo. Exato. até mesmo com os clientes hoje em dia, parecem crianças. Vamos lá, pessoal. Modo de dizer, tipo assim, eles só querem curtir. E é isso mesmo. Tanto que é só isso que eu quero. Eu quero é curtir. Não pensar, aproveitar, Entendeu? Então, pode vir que a gente vai, o objetivo é entregar todo o conforto e comodidade que a pessoa quer. E aí a gente percebeu que tinha muita gente que não conhecia Paris, pessoas que têm vontade, mas falam assim, eu não falo o idioma, eu vou chegar lá, só falo francês. Ou pessoas que não têm companhia, gosto muito de viajar, mas a França, como é que eu iria sozinha? E a gente viu que esse público precisava, estava buscando, porque não tem. A gente fez uma pesquisa, tem uma concorrente. Nós olhamos o mercado assim, tem. Que faz o que a gente faz com 3 vezes o nosso valor, e não vou citar o nome, não é tão bom quanto a nossa. E aí a gente falou, vamos fazer, e deu super certo. A gente tem alguns alunos, que vieram, mas também temos não alunos, pessoas que, eu quero só viajar. Legal. Até porque você falou isso, de companhia, por exemplo, tem gente, tenho dinheiro, mas não tenho companhia. Ou vou chegar lá, não tenho um guia turístico, não tenho um tradutor, não tenho quem sabe ir. E quando você não tem coisas planejadas, eu sei porque às vezes aqui pelo Casar Paris, eu recebo pessoas do Brasil que tem agências de viagem lá que indicam, então eu mando um transfer, mando um tradutor, mando um recepcionista, receber essas pessoas. E faço um planejamento às vezes, 3, 4 dias, não vou, mas eu só mando, entendeu? Porque eu não sou guia turística. Mas é legal, porque quando você tem pessoas que entendem e conhecem, que vocês dois já moraram aqui, na França, o teu tempo você consegue aproveitar bastante tudo. Você não perde tempo. E é o que você falou, nós não somos guias, então a gente contrata todo mundo, nós somos diferentes guias, cada passeio é um guia, a gente pega sempre brasileiros que já são, reconhecidos, que são, enfim, hoje a gente teve uma excelente, a pessoa falou, a viagem foi outra só por causa dessa guia, Hoje no carro falaram, então, e a gente tem ouvido com frequência, o Luiz, que tá com a gente, falou, cara, melhor viagem da minha vida. Ele é médico, ele falou, eu vou indicar para todos os médicos de Minas Gerais. Isso aqui é legal, porque você está falando, porque o X agrega todo mundo, que não é só os alunos. Quando vocês começaram a falar, eu achei que era só os alunos. Faz uma condição especial. Os alunos têm uma condição melhor, exatamente. Sabe o que é legal? Que esses outros que não são alunos, eles podem virar futuros alunos. O Luiz já falou, nós vamos chegar e fomos fazer aula com vocês. Exatamente, porque viram uma experiência boa, conhecem vocês de perto, porque às vezes aquela coisa da internet também se torna uma coisa, às vezes, eu acho que impossível para algumas pessoas. Eu vejo todo dia aquele professor falando, aquele tráfego pago, aquela coisa, e será que eu consigo chegar até ele? Será que ele é assim legal mesmo? Será que, Então, quando conhece, vê uma outra coisa, e aí pega pro cliente, Então, é bom para vocês e é bom para eles. Isso. E aí ele mencionou que o Luiz começou a fazer as aulas, porque quando a pessoa fecha com a gente a viagem, a gente dá algumas aulas bônus. Até para os viajantes. Um curso focado da realidade, entendeu? No contexto. Aeroportos, fazendo compras, café, restaurante. Não é só uma viagem. Não, a gente entrega isso. É o objetivo. Como é que você fala lá? Leva um café. Leva um café. Leva um café. Então, eles têm toda essa parte ali muito elaborada para que eles possam praticar. E aí, outra coisa que eu percebi durante essa viagem, o tempo inteiro entre eles, e eles filmam falando, e eles estão, como é que fala, interagindo de uma forma que talvez eles mesmos não tenham pensado, cara, vou conseguir. Não é qualquer viagem, tem várias coisas a agregar. Vocês são bem marqueteiros, hein? Eu gosto, que eu aprendo. Eu penso primeiro aquela questão da pesquisa, Por exemplo, falar com produção, quando o cara chega num café, por exemplo, vai pedir um café, e quando ele fala que o cara entende, eu dou feliz, sabe? Aí eu falei, que são pequenas vitórias. Hoje o cara falou, desculpa, a Marília falou,
o garçom falou para nossa aluna, você fala bem. Nossa, uma festa na mesa, né? Eu queria falar o seguinte, são pequenas vitórias. Até você atingir a fluência, são pequenas vitórias. Você cria primeiro uma estrutura, uma frase, e são pequenas. Cara, eu lembro quando eu criei minha primeira frase, je veux manger, sozinho. Sim. Antes eu só pegava o verbo voar, né, querer. Je veux, tu veux, vem, voulez, ver. Ok. Eu quero, tu queres, ele quer, você quer, nós... Eu não conseguia criar uma frase, um contexto. Então, nesse momento, putz, não é difícil. Todo mundo pode. Então, ia para mostrar que todo mundo pode, todo mundo consegue. E a gramática, ela é bem parecida com o português, né? Muito. Então, realmente, quem estuda o português, ou sabe pelo menos o contexto do português, consegue realmente. No norte do país, sou de Belém do Pará, a gente conjuga muito o verbo do português bem... vamos dizer que bem conjugado. Porque, por exemplo, eu já morei no sul e às vezes o sulista, ele não conjuga muito bem o verbo no sentido... Tipo assim, é uma coisa de... tu por queres, exemplo, tu queres, tu podes, entendeu? isso, né? Isso, entendeu? Tipo, tu fala quer, às vezes, tu tu quer, pode. tu pode. Mas é uma coisa cultural. Mas é muito parecido Entendeu? com o português de Portugal, eu acho, o pessoal do Belém, porque igual a mesma coisa que eles falam, estás a Até ver, eu vou. a gente fala tivar, em português eles estão contando alguma coisa, estás a ver isso aqui, estás a ver, então eu acho que tivar. Eu fiz também alguns cursos, que eu faço cursos avulsos, pra dizer a verdade, eu nunca me dediquei. Mas eu faço assim... Ou de vários... Não, assim, porque às vezes eu pego um curso da internet, aí vejo, aí eu já tive uma professora em francês que a gente trocou também um podcast, ela deu uma aula pra saber como, entendeu? Aí logo que eu cheguei aqui, perto da minha casa, tem a Leisiá, uma associação. Então eu fui lá, fazia cursos de graça, gratuitamente, na associação do... Eu esqueci o nome. Mas enfim, só que a associação, ela só te dá o básico pra te virar. Você fala que é do próprio governo. É do próprio governo, Aqui era do Partido Comunista, eu acho. Algum partido aí. E então eu ia pegando e quando eu via outros brasileiros que não eram, que são de várias outras regiões, tem coisa que eles não conseguem avançar por causa da gramática do português. Por exemplo, tanto o Leandro quanto eu, a gente usa o português como base. Então, tudo que você for aprender com a gente o português ele serve para nos auxiliar. Já é uma coisa que você não consegue com um professor nativo. O professor nativo, cara, vai ser mais difícil. Ele não sabe de onde vem o que você sabe. Então, a gente pega o que você sabe e usa isso a seu favor. É muito legal. E normalmente, como ela falou, eu tive aula inicialmente com nativa. Lembra a minha primeira aula? Como é que é a água? Aí ela, de l'eau. Escreveu de l'eau. Mas para mim não fazia sentido, que ela estava dizendo ali da água. No caso, a gente tem do português, seria o partitivo de forma arcaica. Comamos do peixe, comamos da carne, bebamos do vinho, coisa e tal. Tudo bem. Né? Então, tipo assim, aí ficou aquilo na minha cabeça. Eu fui virar a chave, compreender, depois que eu fui para a França, né? Isso nessa época eu estava no Brasil ainda, minha primeira professora foi francesa, até de ex. Foi coincidência. E aí foram as coisas que eu falei, cara, mas por que ela me explicou que água é só o? A partir daí, água, né? Lo. Você tem a elisão, você tem uma contração aqui do ar. Não tinha isso. Então, muitas vezes, você começa a língua. Era assim. Vocês têm o hábito de falar isso, né? Você tá... Era assim, tipo... Ele não diz assim pra você. Exatamente. Tudo tem uma plausibilidade, tem uma explicação por trás. Porque o que acontece? Ele não entende a sua dúvida. Eu também, na escola... Eu estudei, né, na grande escola aqui... E assim, eu fiquei meses para entender o tal do passé composé. Quando eu trouxe para o português, eu falei, isso, a gente tem isso. Tem isso. Por que ninguém me falou que era só eu pensar dessa porra? Porque eles não conhecem o português, então eles vão só falar assim, é isso, aceite a gramática dessa forma. E como vocês sabem, disseram no início, não é tão simples se você for pegar tudo pela gramática. Na verdade, né? Então, na verdade, a gramática do francês quem inventou, daí que eu passo a fazer. Mas eu também. A falar do merci beaucoup de 8 letras. Porque você ali... Mais fácil. É muito Rendezvous. Na verdade, eu acho que a gramática do francês é muito complicada. Você tem que realmente se dedicar. Então, conta do português, por exemplo. Imagine, quando você vai estudar, vamos dizer assim, quando você aprendeu, nós aprendemos o português, em nenhum momento nos foi passado, você vai começar pela gramática. Então, é um processo contra-intuitivo quando você chega na escola, na metodologia tradicional. Ele não vai focar, tipo assim, na conversação, fazer com que você possa se expressar, né? Ele vai te chegar e vai te passar as regras. Ele vai te falar, isso aqui é um verbo transitivo direto. Transitivo indireto, se vire. Você faz o que com isso, na verdade? Mas você não aprendeu assim, você aprendeu, tipo, dentro de um contexto.
Um verre. Eu bebo água de luz. Então, tem que ser um contexto prático para que você possa associar, principalmente com o seu idioma materno, porque não tem como. Todo processo de aprendizagem, ele acontece da seguinte forma. Você vai, o seu cérebro, né? Quando eu falo você, o seu cérebro, ele vai pegar e vai correlacionar o que você já tem, suas experiências, suas práticas, com o novo, com a nova informação. Então, a metodologia, ela tem que fazer, como ela falou, trazer isso, trazer só isso sem, por exemplo, você aprendeu português de modo, a gramática de modo implícito. Quando você fala, mamãe, vou no banheiro, sua mãe não chega e fala, não, vou ao banheiro, porque o verbo ir é um verbo que tem a regência e a raça. Imagina se você tivesse tentado aprender dessa forma. Ninguém aprende. Todas as crianças, a gente leva 3, 4 anos, né? Cara, a gente ia levar praticamente o que acontece na escola. 5, 6, 7 anos para você ser fluente. Se aprender, né? Porque tem muitas pessoas, até interessante falar disso. O Brasil é conhecido como, ele é o país que tem a maior quantidade de escolas de inglês no mundo. E é onde menos se fala inglês. 5%. E ele sempre fala isso. Eu não vejo no Brasil o povo falando inglês. Não. 5% fala aquele inglês instrumento, aquele inglês, tipo assim, 1% realmente é douto, ou seja, é proficiente. Francês, entendeu? Então, tipo assim, realmente a gente percebe que na máquina do sistema, o objetivo das escolas é te deixar ali anos, pagar mensalidade, nada, porque ele vai ter. E a gente veio, nosso objetivo, nós já temos passado pelas dificuldades, mas os brasileiros passaram, a gente sabe, não sei se você fique 3, 4 anos conjugando verbo luar. Eu pegava uma folha 4, conjugava 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, eu fazia as 3 repetições. Pra tipo, decorar, só que não é decorar. Tem que internalizar e Que aplicar no seu dia a dia para gozar eu por barra de, né? E deixa eu perguntar pra vocês, teve algum momento dentro de casa que vocês falaram assim, agora nós vamos falar só em francês pra eu ver assim o teu action, se é ruim, se é bom? Tem algum momento isso? É curioso, quando a gente se conheceu, assim, a gente conversou um pouquinho nas redes sociais e a gente foi pro primeiro encontro. Assim que a gente se encontrou, ele já começou falando francês. Aí eu, ai meu Deus, ela tava nervosa. Eu a vi chegando assim, ó. Aí entrou no carro e eu já vou rasgar meu francês. Eu estava na francesa aqui da processão. E eu estava tensa com o encontro. Eu falei, meu Deus, eu não vou ter que me concentrar, mas deu certo, né? Ali a gente já. Então, desde a gente falando, e ela ficou assim, mas depois de. Não, aí foi super legal. A gente logo chegou no restaurante, a gente mesmo foi fazer o pedido. Nós chegamos no restaurante e aí a hora que eu fui pedir, ele, não, é que ela não fala português, eu vou traduzindo. Aí eu tive que vestir a camisa, porque eu fiquei o encontro inteiro falando francês. Aí às vezes ele queria falar português, eu não posso, porque você falou guarpô, ela não. É verdade. Agora já sou uma francesa, não falo português. Quase no finalzinho do encontro, assim, que jogar pro português. E aí ela chegava e conversava com ele, olhava pra mim, tipo, nossa, que bonito, e eu fingindo que não tava entendendo, mas... Pensar, que você está falando? Eu vou conversar pra vocês uma coisa, eu tenho uma pessoa aqui, que ele tá 9 anos aqui, né, e ele só pegava brasileira, mas não gosta de brasileira. Tipo assim, eu acho que, enfim, ele, como outros imigrantes, já tiveram alguns brasileiros que passaram perna, essas coisas. Então, o Felipe, quando eu conheci, ele não gostava muito de estar com brasileiro. Ele trabalha com os brasileiros portugueses, os clientes são franceses, mas ele não gostava muito de estar com brasileiro, apesar que ele só gosta de mulher brasileira. Pergunta se ele gosta de mulher francesa. Não tem nada a ver com a outra. Vamos dizer um colega meu uma coisa, outra coisa. E aí, como é assim, aparentemente ele mais branquinho, tem os olhos verdes, também como ela, né? Não parece muito brasileiro, vamos dizer assim. Tem lugares que ele só quer falar em francês. Ele não quer mostrar que ele é brasileiro. Pode isso. O pessoal acredita. E o pessoal acredita. Então ele passa por isso também. Mas dava isso. Quem mora aqui na França já moraram, talvez, não sei se vocês moram muito tempo ou passaram, vamos dizer assim. Mas aqui tem muito brasileiro que, infelizmente, às vezes aproxima da gente para poder passar perto. Eu já sofri muito. Eu não estou aqui para contar a minha história, mas enfim, um pouco isso. Então, tipo assim, eu evito. É assim, lógico, eu tenho amigos brasileiros, tem poucos, mas eu tenho alguns amigos brasileiros, gosto. Mas, assim, se eu tô no trem, por exemplo, eu tô no trem, tô sozinho, tô voltando pro trabalho, e voltando do trabalho, indo pro trabalho, começa muito brasileiro, eu já fico quietinho no telefone, você tem que eu, alô? Nada, sabe? Realmente, eu vou mais experiências. Aí, então, eu costumo dizer, tem gente que me pergunta, por exemplo, tem muito colega meu, fala, Felipe, eu quero ir pra França, o que você acha? Fala, depende de história.
Tem gente que eu conheço, por exemplo, que chega aqui e está muito bem. Já cheguei até o trabalho, começa a trabalhar, não passa perrengue. Eu, por exemplo, quando eu cheguei, eu fiquei mais de 2 anos passando fome. Então, é tipo assim, cada um tem sua história, cada um tem a sua vivência. Por exemplo, tem muita gente que fala mal de português, por exemplo, aqui na França, tem português nas saídas. Eu nunca tive problema com português. Eu já tenho coisas boas de falar, inclusive meu patrão é português, então eu só falo, eu nunca digo, então eu acho que, sabe, cada um. Então, Cada um, a história brasileira é cheia de coisa. Lógico, eu casar, eu costumo dizer, pra mim, casar tem que ser pessoa da mesma cultura. Uma pessoa da mesma cultura, dentro de casa, fala a mesma coisa, a gente já tem dificuldade. Nossa. E você casar com uma pessoa de outra cultura, que fala outra língua, que gosta de outra coisa. é um problema a mais. Então, na minha opinião, para casar tem que ser da mesma cultura. Agora, para se misturar, até amizade, eu acho que você pode misturar, se fazer ter nada a ver. E sabe o que é engraçado? Ele casa com uma mulher que é super brasileirada. Eu sou super brasileirada, trabalho com brasileiro, adoro brasileiro, ouço música brasileira, vou pra show brasileiro, tudo é brasileiro, né? E quando a gente tá num trem, alguma coisa assim, eu viajando, um dia desse a gente tava em Normandie, no Le Havre, e a gente tava no metrô, e aí a gente fala português, né? Ele percebeu que tinha um casal que era brasileiro, e ele começou a falar em francês. Eu falei, gente, que falta de educação! O brasileiro, às vezes, ele é meio mal educado. Não? Tipo assim, Verdade. eu vou falar que eu já fui essa pessoa. Assim, quando eu vim realmente na Europa estudar, eu mudei. Você vê que, tipo assim, cara, um bom dia, um com licença, falta no Brasil, infelizmente. Às vezes a pessoa pisa no teu pé, Dá já. quer que você pede desculpa. Pô, mas, tipo assim, né? Então, eu gosto, eu amo o Brasil, amo os brasileiros também, mas quando tipo, a gente tá aqui, eu gosto de ficar mais low profile, tipo, eu falo com ele francês e tal. E vemos e convenhamos. Quem mora aqui sabe, brasileiro daqui não é a mesma coisa que o brasileiro tá no Brasil. Não, sabe o que é engraçado? Nesse dia... Parece que ele vira um bicho, né? Não, mas sabe que eu vou te falar uma coisa. Nesse dia, por exemplo, o que aconteceu? Eles acabaram vendo que a gente era brasileiro, porque eu falo alto português. E aí, eles desceram na nossa parada, foram andando com a gente até a praia, tipo, ficaram com a gente um tempão. Aí, no final, Felipe, é por isso que eu não queria, tá vendo? Brasileiro gruda. Na verdade, tipo assim, eu sou uma pessoa muito fechada. Eu sou o tipo de pessoa que, tipo assim, se a gente começa a conversar e depois de algum tempo, eu já fico mais cedo. Mas, por exemplo, se eu chego em qualquer lugar, se eu chegar em qualquer lugar e eu não conheço muito, a minha resposta é tudo. Como é que você... Eu falei, tem quanto tempo aqui? 9 anos. Acabou. E esse dia foi aqui na sala do trem, aí a gente conversando em português, depois acho que a minha perguntou. Ela olhou pra eu, olhei pra trás, não sei, ela olhou e falou assim, você é brasileiro? Eu falei, sim. E virei. E pra mim acabava ali. Nossa, ele é muito mal educado. E aí depois essa aqui virou, mas vocês é da onde? Já agora eu vou falar uma coisa assim, que eu acho em questão, não sei se vocês pensam assim, de você que já foi para os Estados Unidos, por exemplo. Eu que já morei na Austrália, eu falo que o brasileiro da Austrália é diferente do brasileiro da Europa. E isso é conforme o clima. E eu falo que até o clima, pelo fato da gente, por exemplo, estamos no outono, estamos no outono ainda? Não, já estamos no inverno. Estamos no inverno e, nossa, é um clima nublado, é um clima ruim, não é o que a gente está acostumado com o Brasil. E por isso, principalmente os parisienses, que é um estresse de trânsito e de muita coisa, são super retos e fechados, frios. Então eu penso que o brasileiro daqui, que convive nesse sistema, acaba sendo assim. Sim, com certeza. O brasileiro da Austrália é surf, cerveja, churrasco, sol, praia. Nossa, então quando eu vim pra França, apesar de já ter vindo várias vezes, mas nunca... É diferente você turistar, é diferente você morar. Totalmente. Eu pensava que o brasileiro daqui era assim, super vibe, de boa, vamos fazer churrasco, encontrar todo Vou viver dia. o Brasil, só que na França, Exato, né? totalmente Ela diferente. Vocês chegou, sentem? começou a falar assim comigo, eu só podia jogar tesouro. Pode cortar isso. Vocês... Se você for pensar, por exemplo, os franceses adoram o Brasil, né, em forma geral. Se você vira um francês no Rio de Janeiro, é outro francês. Né? Na verdade, o francês ele é como é, não porque ele é francês, bom, talvez um pouquinho, né? Mas principalmente pelo local, pelo clima, Não, e é assim, né? Aqui mesmo a gente, igual, por exemplo,
Guardar, mas como, por exemplo, eu tipo, de uma época da minha vida, eu tava com um caminhão da empresa, então você pega muito trânsito. Nossa. Por exemplo, já tá aqui com o carro, o sinal tá vermelho, o sinal abre, se você não arrancar na hora, então o pessoal te estressa, chega em casa e estressa aquela energia ruim, sabe? Aquela vai, Eu né? acho que E vai todo mundo exatamente, nessa essa mesma mesma coisa. Aí você chega em casa, a mulher fala alguma coisa, já fica brava, não sabe. Então, tipo assim, eu acho que aqui em Paris é muito. tipo E fora o São Paulo, trabalho. É, né? tipo São Paulo. E fora o trabalho, você É tem que ter verdade. aquela obrigação de estar ali, de não estar, às vezes acontece alguma coisa, de alguma coisa errada. É muito. É muito difícil. Dentro do trabalho de vocês, que vocês veem com essas pessoas, vocês avisam isso? Olha, se vocês sofrerem algum tipo de... Vocês avisam a realidade que Primeira é coisa aqui, que eu às falo, ó, vezes? Os franceses não são ruins como os brasileiros, às vezes falam mal de casa. É o jeito dele. Primeira coisa, Sim, é o jeito dele. tudo se você pedir, vai ser, a primeira resposta é não. Eu tô uma coisa aqui. É o processo, é assim. Então ele vai dizer não, mas depois ele vai ser maleável. Então só você não pode entrar no embate. Não, não. Ele vai conversar e ele vai, assim, Talvez entender. fala hoje nós estamos lá no museu do Vitor Hugo. No Vitor Hugo? Carnavaleiro. Qual? Foi no Vitor Hugo. A gente chegou lá, é gratuito, mas eu não achei onde fazia a reserva. Tá, bom, vamos lá. Chegamos lá, ela, você tem reserva? Não. Então não pode. Aí eu... Não, aí eu fiquei quieta e ela ficou olhando pra minha cara, eu, tipo, com 7 pessoas, não tinha ninguém. Ela olhou, eu olhei, aí ela, não tem ninguém, né? Tá bom, vai. Aí eu, Mas eu falo isso, é que a primeira resposta deles é impressionante. Até para quem a primeira vez, pode ser assim. infelizmente, curar a realidade. Est-ce que je pourrais? Non. Écoute, não. Aí você Tem não tem um jeitinho brasileiro, isso não funciona, mas tipo assim, de forma correta, o que puder, ele faz. Aí você começa. Nós fomos, foi o primeiro dia, acho que foi do Louvre, né? Do Louvre. E aí tem uma escada e tal, ela perguntou, o que é escada? O cara já chegou assim, ó, não tem escada aqui, eu trabalho há 10 anos. O que mais desse tem jeito. é escada. Gente, não A sei. escada era um pouco mais pro lado, né? Travaille ici depuis 10 ans. Assim, ó, curto e grosso. Aí o Gente pessoal no do grupo, céu. tipo, quê? Aí beleza, depois ele veio, brasileiro. É, porque eles são de brasileiro. Aí, assim, Brasil. Obrigado. Rio Rio de Janeiro, tipo, aberto assim, as meninas. Dá pra entender, é bipolar. Releva, é normal. Primeiro, bipolar. sempre Outra pessoa. Entendeu? verdade. Tipo assim, Quantos coisa- dias duram o nosso programa. São 10 dias. É bom. Né? E como que funciona? A gente traz as principais atrações que todo mundo quer, a Torre Eiffel, o Louvre, a gente tem isso, e a gente também tem atrações menos turísticas. Então, você não vai ver só, né, aqueles pontos, você também vai ver coisas que os franceses fazem. Você vai ir nos restaurantes que os franceses frequentam. A gente faz questão de trazer esse lado para que a pessoa... da cultura, né? Atrelar a língua à cultura, né? Assim, para que eles possam, caraca, que legal, tipo, eu quero fazer parte disso, estou fazendo parte disso, porque o turista não vive, ele não tem essa não, ele tá ali, mas, pô, Champs-Élysées, no caso, né? Sim, ele vive, beleza, só que a gente entrega isso e muito além também, gente, ele vive todo esse processo. É uma coisa muito legal que eu acho que é uma das coisas que mais agrega valor, assim, e a gente só viu isso depois, eles criam laços mesmo, assim, a gente tá no nosso... Eles diziam amigo, A gente tá no 6º dia e, assim, eles estão já tá assim, não, nós vamos pra minha casa em Escarpas quando chegar e no seu... Caramba, e é uma coisa que, assim, se você for sozinho, você não tem. Porque ali a gente tá há vários dias juntos. Então, dá uma intimidade que um brinca com o outro, um ri, um fala besteira. Assim, é um clima, mas é um negócio único. Você não encontra, né? Legal, muito legal. E eu acho que se você for numa agência tradicional, mesmo que, vou ter um guia, vai, mas É aquela coisa não é, mas... Pô, isso assim, você vai no passeio, que entra, vai ao hotel. Não, conosco, tipo assim, o pessoal desce, eles foram, nós viemos pra cá, né, no podcast, eles foram já jantar junto. Todos juntos. Legal. Vamos jantar. Todo mundo junto. Sendo falando que era- francês e... Sendo que era livre Era essa noite, livre, né? e a gente Entendeu? tava na Essa questão. porta, Sim. a gente tava na porta do hotel,
para vir aqui pro podcast, eles vão jantar com a gente não, nós temos um compromisso, mas todo mundo indo junto, assim. Muito legal, porque são laços, né, vínculos, e quem sabe vão querer vir mais, trazer mais pessoas. Muito, muito bacana. Pena que a gente tá chegando no final. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quando quer, porque você tem o seu Instagram de trabalho, ele também tem o Instagram dele de trabalho, que vocês são super famosos, a gente vê. Você tem o seu Instagram de trabalho, ele e o dele. Mas o serviço que é de vocês dois, agora como faz para as pessoas acessarem? Pode acessar individualmente ou não? Tem um de vocês dois? Pode acessar individualmente. A gente deixa na nossa biografia, né, na bio. Tem um link, tem o nosso site. A pessoa entra, faz um pré-cadastro. A partir disso, a gente entra em contato com a pessoa, explica todo o roteiro e viajamos. Ai, que bom! Então, para 2025 já tem viagem programada. 2025 para 2026, daqui para frente a ideia é não parar. A gente vai estar sempre com próximas viagens. A próxima agora é 2025 em setembro. Então já sabe, começando o ano de 2025, planejando uma viagem, uma super experiência. Aqui vão estar os arrobas deles dois, então vocês podem entrar em contato com eles para se programar para setembro e a gente vai estar esperando vocês aqui. Vocês de novo também. Tomara. Bom, se você tem um sonho de conhecer Paris e você não sabe nem por onde começar, fazer o cronograma, quais locais, não fala francês. Não tem uma boa companhia. Isso. Nosso objetivo aqui é te entregar todo o conforto e comodidade que você merece e tudo isso na companhia de 2 professores de francês. Então você está muito bem acompanhado, não vai ter perrengue, porque o que você precisar nós estaremos ali. E provavelmente ainda vai levar amigos para a vida. É isso que a gente vê aqui com os grupos, porque nossa empresa é especializada em viagens em grupos. Nós ficamos 10 dias com vocês aqui em Paris. Melhor que isso, né? 2. Dose dupla, porque você vem fazer sua experiência, você fala o básico, começa a falar, vive a experiência, então você pode praticar, ainda sair cheio de amigos, 10 dias maravilhosos aqui. Quem sabe no próximo a gente vai lá fazer um vídeo com vocês, receber, né? Vai ser maravilha. Muito obrigada por ter vocês aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade. É um prazer, pessoal. E esse ano 2025, eu lá que o próximo podcast é em francês, prometo. Então por aqui a gente encerra mais um podcast. Muito obrigada, meu amor, mais uma vez. Vencemos, tá vendo? E muito obrigada também. Te deseja muito, muito sucesso pra vocês. Obrigada. Voltem sempre. Pode deixar. Muito obrigada. Muito obrigada de verdade. E até a próxima. A gente se encontra aqui no podcast. Todo mundo falando em francês. Au revoir. Au revoir.